Glória a Deus. Meus salves, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos que estão aqui presentes na igreja nesta noite, aos que estão em casa, vendo essa live, até onde as redes sociais nos alcançam. Quero aqui desde já desejar uma boa Páscoa a todos vocês, a todos nós. Que Deus abençoe, uma boa Páscoa, que possamos entender verdadeiramente o propósito dessa Páscoa. Entender que a Páscoa não é a Páscoa do chocolate, não é a Páscoa do coelhinho. A Páscoa é a Páscoa do Senhor Jesus. É a ressurreição. No passado, nos tempos do Antigo Testamento, a Páscoa, a sua palavra Páscoa tem a origem do hebraico Pesach, que significava passagem. Nos tempos da Nova Aliança, nos tempos do Novo Testamento, Páscoa é a lembrança da ressurreição de Cristo. Amém? Significa a ressurreição. Que possamos entender esse propósito. Aos irmãos que estão acompanhando em casa, os que estão aqui, quem puder, abra sua Bíblia na Epístola aos Efésios, Efésios capítulo 2. Para essa leitura nós vamos nos ter no versículo 8. Mas esses primeiros 10 versículos nós vamos utilizar na nossa mensagem. Mas a título de leitura, que possamos ver o versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Do qual diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Já foi orado pelo nosso pastor Marcelo, que possamos acompanhar essa passagem e refletir um pouco do que é a graça de Deus. Eu vou fugir um pouco do tema, desse tema tenso que tem se feito presente nos cultos das mensagens, que é a respeito dessa pandemia. Muito tem se pregado, utilizado essa pandemia não como tema central, porque o tema central tem sido a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado as lives e tem sido pregações maravilhosas, mas a pandemia tem se feito presente. E muitas vezes nós, como cristãos, como humanos, como falhos, muitas vezes fazemos do problema maior do que ele realmente é. E esquecemos de que temos um Deus que é muito maior do que o problema. Nos momentos difíceis que estamos passando, nós temos que refletir sobre o que a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo na cruz do Calvário, a sua graça, ela nos transmite. Amém? Para fazer essa reflexão, um tema do qual eu estava em casa meditando sobre esta passagem, esse versículo específico, um tema que poderia ser dado a esta mensagem seria a graça libertadora. Mas o que seria isso? Nós vamos entender um pouco agora sobre o que seria essa graça libertadora. Nós, como seres humanos, somos incapazes, como homem natural que não conhece a Cristo, que ainda não se converteu, de buscarmos a Deus, de buscarmos as coisas de Deus. O homem, após a queda de Adão, ele não foi capaz por ele mesmo de buscar a Deus, de buscar as coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo ele nos diz: ora, o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Então a pregação, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, da Bíblia, parece loucura ao homem natural, ao homem incrédulo. E quando Paulo escreve essa epístola aos Efésios, por volta do ano 60 depois de Cristo, mais ou menos 3 anos ali depois de ter escrito a epístola aos Romanos, Paulo, ele logo no capítulo 2, ele nos traz uma reflexão do que é a graça de Deus. Temos que entender que a graça
nos foi concedida. O termo graça ele significa favor imerecido. Aleluia! Ô irmão, e como é que o Senhor está dizendo aí que Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele fala que o homem natural não é capaz de discernir as coisas do Espírito de Deus, meu pastor? Lhe parece loucura? Como é então que o homem é capaz de se converter e aceitar a Cristo, e aceitar a palavra do Evangelho, se ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado? Logo após a queda, meu pastor, de Adão nos representava, então com ele caiu toda a humanidade. O homem natural, o homem incrédulo, ele é incapaz. O homem é mau, ele é inclinado, tem seus pensamentos inclinados ao pecado. Mas Cristo, na cruz do Calvário, naquela morte, ele nos concedeu a graça. A graça preveniente. Ô irmão, o Senhor está querendo dizer com isso que a graça de Cristo foi para todos, não apenas por o que creem? Não estou dizendo isso, isso é heresia se eu estivesse dizendo isso. Mas a partir da morte de Cristo, a partir da sua crucificação e ressurreição, nós obtivemos a graça. Toda a humanidade obteve a graça preveniente, ou seja, uma graça comum a todos. E essa graça ela foi capacitadora. A graça foi capacitadora. E nós encontramos esse propósito de salvação de Deus lá em João capítulo 3, versículo 16, no qual diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! Então, a partir dessa graça preveniente, o homem caído, na sua natureza caída, incapaz de reconhecer e discernir as coisas de Deus, o homem passa a ser capacitado a ouvir a palavra de Deus e discernir o que é certo e o que é errado. O sacrifício de Jesus na cruz alcançou a todos os homens e nos capacitou a ouvir a palavra de Deus através do seu Evangelho. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11, não sou eu que estou dizendo, quem puder acompanhar, acompanhe Tito capítulo 2, versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Mas ainda não é a salvação. A graça preveniente, ela nos capacita a ouvir a palavra. Ela nos dá novamente o discernimento espiritual das coisas de Deus. O homem agora capacitado pode finalmente ouvir o Evangelho e optar em crer ou não. Romanos 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A partir da graça preveniente, quando ouvimos o Evangelho, que passamos a ter o discernimento das coisas de Deus, quando somos evangelizados, quando alguém fala das coisas de Deus, quando alguém fala do Evangelho de Cristo para nós, que nós ouvimos e aceitamos, aí é onde entra a nossa parte. Até agora nós não faríamos nada sem Deus. Éramos incapazes de fazer qualquer coisa, de buscar a Deus por nós mesmos. Estávamos mortos espiritualmente. A partir da graça preveniente, ouvimos a palavra de Deus. E a partir da palavra que nos é pregada, quando cremos e aceitamos, que acreditamos que Cristo morreu pelo perdão dos nossos pecados, começa a despertar a fé em nossos corações. Aleluia! Aí nós voltamos lá para o versículo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, que aceitamos a Cristo, que acreditamos em Cristo, que aceitamos receber essa graça, que não a rejeitamos, porque Deus nos deu a opção, Deus nos deu o discernimento de escolher aceitar essa graça ou rejeitá-la. Então, quando aceitamos,
nos é concedido o dom da fé. Aleluia. A ação do Espírito Santo, ela convence o homem do pecado. É a graça convencedora. Está lá em João 16, versículos 7 e 8, do qual diz assim a palavra do Senhor: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos afirma claramente lá em João 16, que o Consolador é aquele que nos convence do pecado, aquele que nos convence. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence da nossa natureza pecaminosa, que nos faz enxergar a nossa injustiça, a nossa incapacidade, e que começa a trabalhar dentro de nós. Até então, éramos mortos. Jesus, quando ressuscitou naquela cruz, tivemos a oportunidade de ressuscitar juntamente com Ele. Após a conversão, o homem antes pecador, agora é um eleito de Deus. Deus, ao contrário do que alguns falam, do que alguns afirmam, Deus, antes da criação, não separou alguns para condenação e outros para salvação. Não. Deus, através da sua presciência, ou seja, Deus conhece o teu futuro, Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente, Deus conhece o teu futuro. Deus enxerga na frente e viu que aqueles a qual Ele chamou, aqueles que o aceitariam, o seu plano de salvação através de Cristo. Ele viu, Ele enxergou quantos aqueles iam crer. E esses que creram em Jesus Cristo, a esses Ele chamou de eleitos, e a esses Ele predestinou através da sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quem puder acompanhar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, do qual diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, presciência. Deus conhece de antemão o teu futuro. Deus sabe o que tu vais fazer. Deus conhece teus pensamentos. Então, quando aceitamos a Cristo, que deixamos a graça trabalhar em nossas vidas, passamos a ser eleitos. E Deus nos predestina à nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor. A graça justifica o homem perante Deus. Aqueles pecadores, aqueles humanos, aquelas pessoas com a natureza caída, incapazes de aceitar as coisas celestiais, incapazes de decidir as coisas de Deus, agora são considerados justos. Mas Deus não olha para mim e para você e finge que somos justos, não, porque Ele conhece o velho homem, Ele conhece a nossa velha natureza. Deus, quando olha para mim e para você, a partir de agora, Ele não enxerga mais aquele homem caído, aquele homem pecador desde Adão. Deus, quando olha para mim e para você, a partir de agora, Ele enxerga a Jesus Cristo. Ele enxerga o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele enxerga o castigo do pecado da humanidade, castigado em Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, a partir de agora, Ele não enxerga mais eu, Ele não enxerga mais o Senhor, meu pastor, Ele enxerga Cristo. Porque como o apóstolo Paulo dizia, lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a graça, ela transformou o homem pecador, o homem caído, num eleito de Deus, numa pessoa transformada, do qual o pecado ficou para trás, e a partir de agora, Cristo é quem vive nele. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5:1
1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Fomos justificados. A graça preveniente nos deu o privilégio, a oportunidade, melhor usando essa palavra, a oportunidade de discernir as coisas espirituais. A graça convencedora nos enviou o Espírito Santo de Deus para que possamos ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e assim possamos aceitar a graça de Deus. E a partir de agora somos justificados, ou seja, somos considerados justos perante Deus. Quem rejeita a graça não é um eleito, mas ainda não é a obra completa, irmãos. Ainda não é a obra completa. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, é onde os justos, os justificados perante Deus, estão aqui para sermos conduzidos para o reino. A obra completa é quando naquele grande dia estaremos sendo glorificados, ou seja, estaremos com um novo corpo no reino de Deus. Nossos corpos materiais, nossos corpos carnais ficarão para trás e seremos glorificados. Romanos 8. Esse texto de Efésios, ele nos traz algo bem interessante. Ele casa muito próximo a Romanos 8. Quando vamos lá em Romanos 8, lá no finalzinho do capítulo, já próximo ao capítulo 9, versículo 30, da metade para o final, nós vemos como o apóstolo Paulo ele fala: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou. Ou seja, fomos tornados justos perante Deus, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! A obra ainda não está completa. A obra não está completa em Tídio. A obra não está completa ainda em Diego. A obra não está completa na senhora, irmã Esther. A obra não está completa no senhor, meu pastor. A obra só estará completa quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Glória! Ao nosso pastor cabe conduzir o rebanho, que não é dele, ele sabe disso. O rebanho é do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus colocou nas mãos dele essa missão de conduzir esse rebanho, manter esse rebanho justificado perante Deus, para entregar naquele grande dia ao Senhor Jesus esse rebanho, para que seja glorificado naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Sendo assim, irmãos, a igreja deve focar única e exclusivamente em Cristo. Vivemos esse, eu disse que não ia falar muito, mas só para dar um toque. Vivemos esse momento difícil. Muitos têm levantado esse problema como sendo algo gigante, algo intransponível, algo desesperador. Muitos têm tido até crise de ansiedade. Muitos têm passado por princípio de depressão. Eu não vou dizer aqui que eu sou o santarrão, que eu sou o fortão. Não. Eu tenho minhas preocupações também. Mas lá em Mateus, como já foi pregado aqui recentemente pelo nosso pastor Rosenilson, o dia de amanhã pertence a Deus. E devemos confiar naquele que nos deu a graça, daquele que nos tirou da condenação eterna através da sua graça. Porque esse problema vai passar. Esse problema vai passar. Nós vamos retomar nossas vidas. Glória a Deus. Diferentes. Uns diferentes para melhor, outros diferentes para pior. Mas diferentes. Esse problema passa. O que não passa são as promessas de Cristo. Aleluia. O que não passa é a graça do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de nós. Aleluia. Ele morreu na cruz para que eu e você, que estávamos mortos, para que eu e você, que éramos afundados no pecado, incapazes de discernir, de buscar a Deus, mas através da sua graça, fomos
capazes de aceitar a sua mensagem transformadora, a sua mensagem renovadora. E estamos aqui, cultuando a esse Deus. Então temos que entender que a igreja tem que estar firmada em Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Não tem coronavírus, não tem problema, não tem gigante. Cristo é o centro. Cristo é o Senhor. Então somente a Ele devemos buscar. Então somente nele devemos crer. E tudo isso vai passar. O púlpito é o lugar de pregar a palavra de Deus, ou até mesmo de repreender algo que a igreja esteja precisando, como o nosso pastor tão competentemente às vezes faz, chamar a atenção de certos problemas na igreja. O púlpito não é lugar de vaidade. O púlpito não é lugar de coisas que se desviem da palavra de Deus. A igreja, como eu disse aqui, tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro, porque a sua graça, pela sua graça é que estamos aqui. Amém? Eu quero aqui desde já agradecer a oportunidade do qual o pastor nos concedeu de falar um pouco sobre as coisas que Cristo tem colocado. Eu tinha conversado com ele alguns dias atrás, muitas dúvidas, questões que me estavam inquietando, até mesmo dentro da palavra, mas Deus tem um propósito para tudo. E esses dias eu tenho aproveitado, tenho me distanciado até das redes sociais, tenho aproveitado para estudar não só a palavra, estudar coisas da faculdade, mas também estudar a palavra de Deus. Tenho lido livros teológicos e Deus tem trabalhado muito e tem tirado essas dúvidas. Aleluia! Aquelas coisas que me inquietavam, aquelas coisas que me perturbavam, Deus vem esclarecendo através do estudo da palavra também. Quando busquei mais a palavra, procurei me aprofundar mais. Deus tem tirado essas inquietações. Deus tem trabalhado e aberto os meus olhos. Glória a Deus. Então, bote Cristo no centro da sua vida. Esse tempo de quarentena, esse tempo do qual você não está podendo trabalhar, não está podendo sair, busque mais, leia mais a palavra, se aprofunde mais, busque as suas respostas para as dúvidas do seu coração na palavra de Deus. Aleluia! Eu sei que muitos têm tido dificuldade, até mesmo porque nesse feriado a gente às vezes tem buscado paz, silêncio para ler. E parece que esse passinho abençoado, para dizer outra coisa, que o povo tem escutado por aí, muita bebedeira. A gente vê que Deus tem falado com a gente quando a gente vê essa palavra que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quando a gente vê o mundo aí fora, entrega a bebedeira, entrega as drogas, entrega a músicas mundanas. A gente vê que o homem tem rejeitado a palavra de Deus. Mas nós, como eleitos de Deus, devemos nos ocupar com as coisas de Deus e colocar Cristo no centro. Amém? Que Deus os abençoe. Uma boa paz para todos vocês e suas famílias. E Cristo no centro. Amém?